Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Ever Cocarelli e este é o Vejam Só. Existem personagens na Bíblia que são muito estranhos. Talvez o campeão deles seja Melquisedeque. Afinal de contas, fala-se muito pouco dele, mas ele tem uma importância gritante. Melquisedeque foi o sacerdote, rei de Salém, que recebeu os dízimos de ninguém mais, ninguém menos do que o pai da fé, Abraão, inaugurando uma prática que se estende até os dias de hoje e que gera inclusive discussão e polêmica. Melquisedeque, diz o autor do livro de Hebreus, não tinha genealogia, dando a impressão de que ele não era exatamente um ser humano comum. O livro de Hebreus explora essa ideia para justificar o fato de que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso sumo sacerdote perpétuo, porque ele não vem da ordem de Arão nem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Por conta destas informações poucas e estranhas, algumas pessoas acham que Melquisedeque não era um ser humano comum, mas era uma espécie de anjo. Outras defendem a ideia de que Melquisedeque seria uma manifestação cristológica pré-encarnação, né? Como muitas vezes o Antigo Testamento se refere ao anjo do Senhor. Então Melquisedeque seria o Senhor Jesus antes de ter nascido em Belém, né? A segunda pessoa da Trindade. Um telespectador nosso sugeriu que debatêssemos quem era Melquisedeque. Ele era homem, ele era um anjo ou ele era o Filho de Deus? O que é que você acha? No ar, vejam só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, que conta com a sua participação e que espera levá-lo a uma reflexão a respeito de alguma coisa importante para a nossa vida cristã nesse mundo. Hoje nós vamos discutir a questão da identidade de Melquisedeque. Ele era um homem, ele era um anjo ou ele era o Filho de Deus? Antes da encarnação, né? Nós temos aqui dois convidados, duas pessoas que vão nos ajudar a discutir o assunto. À minha direita, o pastor Rui Alexandre dos Santos, pastor da Igreja Batista Emanuel. Paz e graça, pastor Rui, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade. E também o mestre em teologia, batista também, né, integrante da Igreja Batista Perdizes, o irmão André Albuquerque Mendonça. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer estar aqui. Você é pastor, não? Sim, também. Pastor, então pastor André Albuquerque Mendonça. Hoje nós temos dois batistas para falar de Melquisedeque, né? Muito bem. E você aí de casa também vai nos ajudar a discutir o assunto. Muita gente tem curiosidade a respeito de Melquisedeque, aproveite para matar as suas. Começando pela matéria que a repórter Bonieri preparou. Vejam só. Todos que leem a Bíblia com frequência, com certeza conhecem a história de Melquisedeque, um personagem misterioso que deixa muitos fiéis sem saberem o que pensar exatamente sobre ele. A maior dúvida é sobre a sua identidade. Seria ele um homem, um anjo ou até mesmo o Filho de Deus? Segundo o mestre em ciências da religião, Júlio César, Melquisedeque é um personagem bíblico enigmático e polêmico. Esse é um mistério e uma polêmica, né? Alguns entendem que Melquisedeque foi uma pré-figuração de Cristo, né? Um tipo de Cristo, né? Alguns entendem que foi uma aparição angelical, né? Uma aparição, né, de um ser supraterrestre, né, sobre a face humana, né, no caso como o rei de Salém. Né? De acordo com Júlio César, Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, foi um rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é mencionado em somente 3 livros da Bíblia, 2 no Velho Testamento, Gênesis e Salmos, e 1 no Novo Testamento, Hebreus. Melquisedeque é citado pela primeira vez em Gênesis 14:18. Nessa passagem, ele encontra com Abraão e se tem o primeiro registro bíblico da doação de dízimos. Abraão recebe a bênção, paga o dízimo, né? E lá na frente, bem centenas de anos, né, milênios depois, o autor de Hebreus retoma, né, Melquisedeque. Né? Como ele se refere a esse personagem? Como alguém que não tem genealogia, não tem origem nem fim de dias, não tem pai nem mãe, né? Se formos ler aqui no capítulo 7 de Hebreus, né? Se refere.
sem pai, sem mãe, versículo 3, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Para o mestre em ciências da religião, Melquisedeque é com certeza um personagem que traz uma grande mensagem. E mais importante do que tentarmos definir quem ele foi, é sabermos interpretar o que ele tem a nos dizer. O mais importante que saber se Melquisedeque é Cristo, ele é um anjo, ou ele é um personagem histórico que hospedou uma manifestação de um ente sobrenatural, é saber que Melquisedeque sinaliza para o sacerdócio universal de Cristo. Mas, e para você? Quem foi Melquisedeque? Um homem, um anjo ou filho de Deus? Vamos lá. Pastor Rui Alexandre dos Santos, da Igreja Batista Emanuel, mais uma vez obrigado. Na sua opinião, Melquisedeque foi o quê? Na minha opinião, Melquisedeque foi um homem, um sacerdote. Comum? Na verdade, um sacerdote que teve uma missão especial, a ponto de quebrar um pouquinho a cultura judaica, no sentido de mostrar que havia a possibilidade de vir um sacerdote fora da tribo de Levi, que era uma tradição, estava na cultura judaica. Então, creio que ele era um sacerdote especial, a ponto de quebrar essa tradição, quebrar essa cultura e abrir as portas para aquilo que Jesus iria fazer lá na frente, vindo da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, Melquisedeque foi um ser humano comum. Um ser humano comum. Quer dizer, comum não, porque sim, assim, normal, vai. Normal, assim, normal, exatamente. Sem ser anjo, sem ser o filho de Deus. Ele é homem. É homem. Na sua opinião, é homem. Isso. Vamos consultar o pastor Andrei Albuquerque Mendonça, que é mestre em teologia e também é da Igreja Batista, só que da Igreja Batista Perdizes. Né? O pastor Andrei, e na opinião do senhor, Melquisedeque é o quê? Essa é uma questão difícil, né? Porque Melquisedeque, ele destoa de toda a apresentação dos personagens do Pentateuco. Geralmente os personagens do Pentateuco são apresentados pela sua genealogia, como tendo pai, mãe, como tendo data de nascimento, ou pelo menos quando nasceram, quando morreram, e Melquisedeque simplesmente aparece no texto, e ele destoa inclusive da própria narrativa, dentro das narrativas que compõem a história de Abraão, de Gênesis 12 a Gênesis 25. Então eu acredito que, de fato, Melquisedeque não dá para saber, de fato, quem ele foi. Se ele foi, de fato, um homem, ou se ele é um personagem criado posteriormente com um objetivo, e esta história do Melquisedeque é inserida na história de Abraão. E essa criação seria com qual finalidade? Bem, aí duas finalidades. Uma, dentro do judaísmo que ainda não existia, porque diz o texto de Gênesis que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que a palavra Deus ali, no hebraico, é El. E El não é a divindade de Israel. Né? Nós sabemos a divindade de Israel é Adonai. É o nome impronunciável de Deus que a gente traduz por Adonai, meu Senhor. El é uma divindade cananeia. Então, existem materiais, eu posso citar aqui dois teólogos que eu lembro agora, o Jean-Louis Isca, que é um francês, e o Karl Kuschel, também, que é um teólogo alemão, e que vão trabalhar essa questão dentro do judaísmo. Haveria uma intencionalidade de se colocar essa história, e depois no cristianismo essa história é retomada na carta aos Hebreus com uma outra conotação, falando de Jesus. Muito bem. E você aí de casa vai aprender muito hoje, mas também pode participar, nos ajudar com a sua opinião ou com as suas perguntas a respeito do tema. Afinal de contas, Melquisedeque é uma pessoa importante porque é o primeiro personagem a fazer parte da história do dízimo. Dízimo que se estende até os dias de hoje, inclusive dividindo opiniões. Né? Então, Melquisedeque estava lá. Recebeu o primeiro dízimo da história bíblica, vamos chamar assim. Né? Então, o que você pensa que ele é? Aproveita, tira suas dúvidas, liga para cá ou manda a sua mensagem eletrônica 3337-5886 ou www.rittv.com.br/vejam só. O pastor Rui, o irmão mencionou que, na sua fala, que Melquisedeque seria um sacerdote comum, né, na verdade um homem, né, para
dar os homens que cuidavam do templo, e da casa de Arão é que sairiam os sacerdotes que entrariam no Santo dos Santos e assim por diante. Então, eu não entendi muito o raciocínio que o irmão fez de Melquisedeque quebrar isso, se ele é anterior a isso, ou não é? Sim, ele é anterior. Mas a questão, quando eu falo de quebrar a tradição judaica, é exatamente essa questão que o pastor comentou sobre o fato da Bíblia não mencionar a genealogia dele. Simplesmente ele aparece, né, sem pai, sem mãe, sem nenhuma genealogia, e marca a história de uma forma forte, a ponto de ele trazer uma expressão, né, junto com Davi. Uma expressão não, ele começou a comungar, caminhar ali junto com Abraão, desculpa. Eles começaram a caminhar junto a ponto de ter aquele relacionamento, a ponto de o Melquisedeque ter oferecido pão e vinho não só a Abraão, mas a todos que voltaram da guerra depois da vitória, e Abraão foi e deu o dízimo a ele. Então seria uma quebra dos costumes judaicos, que ali já existiam. Na verdade, a tribo ainda não havia sido formada, que isso seria lá na frente, as 12 tribos que viriam de Jacó, mas ali já havia uma cultura. Todos tinham uma genealogia, porque isso sempre foi muito forte na cultura judaica. Certo. Então, é nesse contexto que ele veio para quebrar a tradição. Propositalmente, os autores bíblicos omitiram a origem dele para torná-lo um personagem especial. Marcante na história, mas não só pensando nele, mas pensando naquilo que Cristo iria fazer lá na frente. Exatamente por quê? Porque a cultura judaica, ela impediria Jesus lá na frente de ser reconhecido como rei, de ser reconhecido como Messias e automaticamente de ser reconhecido como sumo sacerdote. Então, lá atrás, quando aparece a figura de Melquisedeque, é exatamente no sentido de mostrar que poderia sim, fora da cultura judaica, nascer alguém especial que transformaria a humanidade como um todo, que é a figura de Jesus. Por isso que eu encaro Melquisedeque como homem que tipifica Jesus, que na verdade faz aquilo que Jesus faria lá na frente, trazendo uma nova cultura, trazendo uma nova aliança, trazendo novos paradigmas. Entendi. E na questão que o pastor Andrei colocou, o Melquisedeque poderia nem sequer ter existido. De fato não dá para saber, né? Porque nós não temos registros históricos suficientes que nos registros arqueológicos, históricos, enfim, que deem com certeza da existência desse sacerdote. Além do que, a história do Melquisedeque, no capítulo 14 do Gênesis, ela destoa, de certa forma, da própria narrativa de Abraão como sacerdote. Abraão, em vários momentos, desde o capítulo 12 da sua chamada, da sua primeira chamada, seu primeiro contato com Deus, ele ergue altares, ele vai a diversos lugares, ele vai a Betel, ele vai a Siquém, ele mesmo ergue altares, ele invoca ao Senhor, ele sacrifica, mas ali no capítulo 14, ele vai a um outro sacerdote. Então isso destoa da história de Abraão na própria narrativa do Gênesis. E eu acredito que isso pode ter uma intencionalidade dentro do judaísmo, dentro da construção do texto, que é muito posterior, provavelmente remete ao século V a.C., Esdras e Neemias, né, que vão compilar, na verdade, todas essas histórias e formar uma grande narrativa. Mas também, claro, concordo com o pastor, entendo que a leitura do pastor Rui é uma leitura já cristianizada, né? A leitura a partir de Hebreus, que vai ler Melquisedeque como este tipo de Jesus. Mas isso transcende em muito a intencionalidade da história dentro do Gênesis ou mesmo dentro do judaísmo. Mas é normal que os autores bíblicos do Antigo Testamento registrassem eventos que eles não compreendiam, não é verdade? Que quem vai lançar a luz sobre isso é o Novo Testamento. Os apóstolos é que vão interpretar, por exemplo, quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, invoca a profecia de Joel, obviamente Joel, quando registrou aquelas palavras, não estava pensando na descida do Espírito Santo. Então, é comum na narrativa bíblica que o autor do texto que a gente está analisando não soubesse exatamente o que decorrências haveria daquilo que ele estava narrando, né? Quer dizer,
eu estou só ampliando um pouco sua fala. Se a intenção do autor de Gênesis 14 era colocar um personagem que mostrasse que Abraão precisava de alguém, de um outro sacerdote superior a ele e tal, mesmo esse autor não tinha a noção de que lá na frente Jesus seria o tipo desse antítipo, né? Vamos falar assim. Assim, o que eu observo, na verdade, dentro da tradição judaica, é que esse texto tem uma intencionalidade. A intencionalidade é fundar um culto, porque Melquisedeque era rei de Salém. Isso. Salém é Jerusalém. Então, nesse momento, nós temos a fundação, a história, a metanarrativa, digamos assim, que funda o culto em Jerusalém. E um culto que tem como base, ou terá como base, melhor dizendo, o sacerdócio levítico, no templo em Jerusalém. Então, há uma intencionalidade. Obviamente que essa intencionalidade é transcendida no Novo Testamento, assim como acontece em vários textos do Novo Testamento que releem as tradições hebraicas, à luz de Cristo. Isso é normal. Mas dentro da cultura judaica, há um certo destoar do Melquisedeque, mas eu entendo que há uma intencionalidade ali. A gente até poderia remeter à ideia das fontes, né, que compõem a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte sacerdotal. Então, provavelmente ali é uma história da fonte sacerdotal e Abraão vai ali a Jerusalém e ali é fundado o culto em Jerusalém, né, que posteriormente haverá o templo, o sacerdócio levítico e tudo mais. Tá. Vamos pôr pimenta nessa história. Pastor Rui, só dá para interpretar o personagem Melquisedeque pela teoria documental, como o pastor André está falando? Na verdade, eu acabo interpretando de uma forma geral da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no sentido que tudo houve um propósito na história. A história, na verdade, desde Adão e Eva até o fim, o Apocalipse, Deus já escreveu, isso é fato, nos dando, lógico, o livre-arbítrio de participar dela, de acordo com aquilo que a gente deseja da nossa própria vida a nível espiritual. Aí é quando muitos reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador e começam a fazer parte dessa história do projeto de Deus para com a humanidade. Porque lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, né, havia necessidade de sacrificar animais para perdão dos pecados. Tanto que era a função do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas não tinha sumo sacerdote no Éden. Sim, mas isso aí já estava tipificando exatamente isso, aquilo que ia acontecer lá na frente. É no sentido de quebrar a cultura, porque não é um fato isolado dentro da Bíblia, é um fato que está dentro da história que Deus escreveu para a humanidade. Então eu vejo que uma coisa está interligada à outra, obrigatoriamente. Exatamente por quê? Porque lá na frente Jesus viria, tanto que é citado lá em Hebreus a necessidade de que Jesus, quando veio, Jesus é o sumo sacerdote acima de todos os outros sacerdotes, superior à lei de Moisés, superior a Arão, superior à casa de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. Então uma coisa está interligada à outra. Né? Não, eu concordo, tem todo o teor histórico da própria cultura, mas olhando de um lado cristianizado, né? Pelo lado do projeto de Deus para com a humanidade, tudo há uma ligação para que haja um propósito. Para quê? Para que lá na frente Cristo viesse, né, com o propósito de ser o sumo sacerdote e se entregar como Cordeiro de Deus na cruz, que foi o que ele foi feito, que foi, na verdade, o que ele fez, né, quebrando todo o costume judaico. Entendi. Agora, o que eu queria abordar é a questão da praticidade para o leitor da Bíblia hoje. Então, o telespectador está lá, o leigo, né, que nem sabe o que eu falei aqui de teoria documental, mas é a ideia que o pastor Andrei defendeu, de que o Pentateuco ele foi formado com base em fontes diferentes, né, em pelo menos 5 fontes diferentes. E essa narrativa pertenceria à fonte sacerdotal, porque tem a ver com a função do sacerdote e tudo mais. Agora, para o telespectador comum, como é que Melquisedeque e a questão da subserviência de Abraão, vamos chamar assim, a ele, na entrega do dízimo, como é que isso afeta a vida do crente hoje? Ou não tem nada a ver? Pastor André. Acho que tem a ver, porque tudo que está escrito tem a ver conosco.
E aí não está ligada à intencionalidade do texto mais, porque essa é difícil até mesmo. Ele já foi recebido anteriormente durante toda a tradição da igreja, a começar pelo texto de Hebreus. Em Hebreus, Melquisedeque é citado em 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7. De certa forma é retomada tanto a narrativa de Gênesis quanto a de Salmo, do Salmo 110. E aí ele se torna não mais um personagem que fundaria o culto em Jerusalém, mas se torna assim um protótipo, segundo o autor aos Hebreus, de um sacerdócio de Cristo. E é muito interessante porque isso tem base justamente na ideia do dízimo. Porque, segundo a narrativa, Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Portanto, como na cultura judaica a semente está no homem, Levi, que seria o bisneto de Abraão, né, de onde vem o sacerdócio, já estaria em Abraão, pagando o dízimo a Melquisedeque. Entendi. Portanto, Jesus, sendo sacerdote não da tribo de Levi, mas da ordem de Melquisedeque, sem fim, sem começo de dias, sem fim de dias, como está lá na carta aos Hebreus, tem o seu sacerdócio tido não apenas como igual ao sacerdócio levítico, mas inclusive superior. Porque Abraão é inferior no texto de Gênesis, segundo a leitura de Hebreus, a Melquisedeque. Por isso ele paga o dízimo a Melquisedeque. Então essa narrativa é interessante porque ela vai colocar Jesus numa posição de sumo sacerdote ou grande sacerdote, acima do sacerdócio levítico, sendo assim sacerdote de toda a humanidade e não mais de uma raça, de uma etnia. Muito bem, nós vamos para o intervalo e você aproveita para ligar para cá e mandar a sua mensagem eletrônica, concorrendo aos brindes que nós vamos sortear amanhã. Volto já. O site para você fazer a sua sugestão é www.rittv.com.br/vejam só. Aproveita e vote na nossa enquete. Hoje nós estamos discutindo se Melquisedeque era um homem, era um anjo ou era o Filho de Deus, né? Quer dizer, antes da encarnação, a aparição de Jesus antes dele ter nascido em Belém. Vamos ver o que as pessoas disseram para a dona Monielle quando ela foi entrevistá-las na rua a respeito de Melquisedeque. Será que todo mundo sabia quem ele era? Vejam só. Na sua opinião, quem foi Melquisedeque? Um homem, um anjo ou filho de Deus? Sem dúvida, um filho de Deus, como nós. Filho de Deus, né? Acho filho de Deus, né? Esquecido, né? Um filho de Deus. A Bíblia fala que ele veio sem genealogia. Era um rei de Salém, sobre o qual ninguém sabia de onde veio. E hoje a gente vê que realmente é um tipo de Cristo. A passagem com Abraão, quando eles vão fazer a ceia, dá o entendimento que ele é um anjo enviado, que tem uma representação messiânica, né? Trazendo a primeira ceia com pão e com vinho, já representando a ceia da nova aliança de Jesus com os apóstolos. Na minha opinião, pela Bíblia, ele foi um sacerdote vindo de Deus. Porque ele foi sacerdote, foi. Agora, pastor Rui Alexandre, tem alguma coisa a ver com a Santa Ceia, o que acontece entre Abraão e Melquisedeque? Não creio. Ali, na verdade, eu creio que foi apenas uma atitude de serviço do sacerdote para com Abraão, né, para com, já representando a nação, que dali uma nação toda que nasceria, né, tipificando também o serviço que Jesus iria fazer, não só em prol da nação judaica, mas em prol de toda a humanidade. Tá. O pastor André, assim, quase todo mundo ali respondeu para Monielle que Melquisedeque era Jesus, tal. Algumas pessoas, não sei se o senhor concorda comigo, mas na minha opinião, responderam filho de Deus como todos nós somos, quer dizer, né? Filho do diabo é que ele não ia ser, né? Mas incomoda o irmão a ideia assim, tão popular de que Melquisedeque era Jesus? A minha pergunta, na verdade, é outra. Na sua opinião, temos muita facilidade de ver Jesus no Antigo Testamento toda hora aparecendo, o anjo do Senhor é sempre o Filho de Deus, o Verbo? Sim, eu acredito que o problema é, mais uma vez, hermenêutico, né? Nós hoje temos, por um lado, uma tendência de uma hermenêutica literal,
pelo menos na academia, mas como nós vimos na entrevista, a hermenêutica alegórica, na verdade, a alegoria é o que virou, na verdade, o grande eixo de leitura do senso comum. Mas desde Antioquia, né? Alexandria, na verdade, Alexandria. Mas a tradição de Alexandria, a tradição de Orígenes e Clemente, é uma hermenêutica alegórica que segue alguns padrões hermenêuticos que depois, na história da igreja, vai se transformar no quadrilátero hermenêutico. Mas não essa alegoria onde se vê tudo, né? E mesmo a ideia de filho de Deus ali ficou um filho de Deus muito senso comum. Filho de Deus como nós. É mais ou menos como todos somos filhos de Deus, então ele também deveria ser, né? Então, mais ou menos essa ideia. Mas essa não acredito que é a ideia que o autor aos Hebreus trabalha. Na verdade, o que o autor aos Hebreus trabalha é uma tipologia muito sofisticada a partir do texto hebraico e não a partir somente do que o texto fala, mas como uma técnica de interpretação a partir do que o texto não fala. Ele também vai explorar isso, principalmente no capítulo 7. Quando ele omite a genealogia, né? Por exemplo. Transformando Melquisedeque numa figura mística. Exato. Perfeito. Vamos ver agora os telespectadores aqui, o que eles estão comentando aqui pelo e-mail, né? O Luiz Henrique de Londrina, no Paraná. Boa noite, pastor convidado. Sobre o tema e a enquete, tem a opinar que Melquisedeque foi tão humano quanto eu e vocês aí no estúdio. Mas para apimentar o debate, li em determinado lugar que o mesmo é descendente direto de Sete, filho de Adão, e foi orientado no temor do Senhor por seus ancestrais, principalmente Noé e Sem, pois os mesmos ainda estavam vivos no tempo de Abraão e seus pais. Noé viveu 350 anos após o dilúvio e Sem viveu 500 anos, portanto contemporâneos de Abraão, pois este tinha 58 anos quando da morte de Noé e Sem ainda vivia. Portanto, tenho para mim que esses foram servos do Senhor que orientaram Abraão, apesar de seus parentes... Abrão, ele fala Abrão, eu estou lendo Abraão, mas é Abrão. Apesar de seus parentes próximos serem pagãos e não terem vivido sob orientação do Senhor, pois Abrão ouviu a voz de Deus e deu atenção e obedeceu a ela. Fique na paz e graça de Jesus. Eu só não entendi por que a conexão com Sem, né, e Noé mudaria alguma coisa na questão de Melquisedeque. Alguém pegou? Na verdade, se a Bíblia não cita nenhuma genealogia dele, automaticamente não dá para fazer esse paralelo com Sem, como eu estava lendo até numa reportagem falando sobre Melquisedeque, falando que ele poderia ser até da família de Caim, dos cananeus. Mas só que se a Bíblia deixa de forma muito clara, lá, o autor de Hebreus, que não há uma genealogia no pai e no mãe, seria uma suposição afirmar que ele veio de Sem ou de Caim ou de qualquer outro. Pode ser. A geração de Caim foi destruída no dilúvio. Não tem como. Na verdade, eram todos descendentes de Noé ali. Né? Enfim. Maria Antônia Silva, Guarulhos de São Paulo. Melquisedeque, que eu saiba, foi um homem, rei de Salém, chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Luiz Henrique de Londrina, no Paraná. Boa noite, pastor e convidado. Sobre o tema enquete, tem a opinar que... Não, isso aqui está repetido. Marilda de Souza Machado, São Paulo. Boa noite. Na minha opinião, Melquisedeque foi um anjo enviado por Deus, pois ele não tinha genealogia. A ideia de que não ter genealogia é problema. Agora aqui o meu computador deu uma travadinha. Que maravilha. Eu gosto dessas coisas tecnológicas, viu? Vamos lá. Na minha opinião, se Deus não o revelou, ou seja, não citou sua genealogia, para que tentarmos descobrir as coisas ocultas? Elas são para Deus. Quando estiver lá, saberei. Acho bem melhor porque as opiniões do homem divergem bastante. Quem escreveu isso foi Umbelina de Barra de São João, no Rio de Janeiro. Por isso que eu perguntei qual seria a implicação de Melquisedeque para o leitor bíblico comum, né? Um telespectador mandou perguntar, não sei quem foi, acho que foram vocês dois que disseram, que Melquisedeque era rei de Salém e que Salém era Jerusalém. Baseados em que vocês disseram isso? Quem foi acho que foi o pastor que comentou. Foi você? Então, por quê? Na verdade, grande parte dos estudiosos, dois dos quais eu citei aqui, né, o Jean-Louis Isca e o Carl Gustav Kuschel,
a palavra Salém quer dizer paz, né? E ele era aparentemente a cidade da paz. Então, a grande maioria dos estudiosos identifica Salém como Jerusalém, como sendo essa cidade, né? Porque Jerusalém é cidade da paz e Salém é paz, e ele era rei de Salém. Ou seja, pode ser que, na verdade, nós estamos falando de uma história anterior, então o nome da cidade pode ter mudado, né, de Salém para Jerusalém posteriormente. Né? Mas a maioria dos estudiosos remete a Agora, isso. existe alguma... Era coincidência de que essa figura fosse, pastor, ao mesmo tempo sacerdote e rei, ou isso também tem alguma implicação mais cristológica? Exatamente, eu volto a trabalhar a questão da cristofania, na verdade, a tipologia de Cristo, porque Cristo também foi rei e sacerdote. Não no sentido de reinar, que ele ainda reinará, né? Mas ele sempre foi rei. Ele veio para essa terra como rei, como sumo sacerdote, para morrer na cruz, se oferecer na cruz, e lá na frente ele vai reinar. Então, por isso que eu defendo a tese da cristologia, ou ele tipifica Cristo exatamente de forma bem proposital, porque ele é chamado de rei e sacerdote, duas figuras juntas, né? E até jogando isso mais para frente para a cultura judaica, isso seria quase que impossível, porque o rei vem da tribo de Judá, os reis vieram da tribo de Judá, e automaticamente os levitas, da tribo dos levitas, os sacerdotes. Então já geraria um conflito lá na frente, também entre o próprio povo. Mas foi isso que Jesus acabou fazendo lá na frente. Ele veio como rei, os judeus não aceitaram, tudo bem, mas só que ele é o sumo sacerdote e não deixou de ser rei porque o povo não aceitou, porque o povo judeu não aceitou. Então, para mim, foi colocado isso de propósito, exatamente para tipificar Cristo que viria lá na frente. Tem gente na linha para conversar conosco. Ele é lá de Belém do Pará. Rubens, como é que vai? Tudo bem? Alô? Tá tudo em paz. E aí, qual a sua opinião Eu sobre queria o Melquisedeque? agradecer a presença desses dois teólogos, que poderia dizer assim. E eu estou muito feliz porque há uma raridade em saber, e pessoas assim que estudam a fundo isso, né? Esse assunto que é muito bom. Eu sou ministro de louvor, missionário ao mesmo tempo, e eu venho estudando há pouco tempo esse assunto aí. E uma das minhas preocupações hoje, amados, é saber como é que fica a questão do sacerdócio. Porque eu estudei muito dentro da área do louvor, e isso me causou confusão dentro do ministério, dentro da igreja, sobre o ministério levítico. Quando eu me aprofundei em Jesus, no sacerdócio de Jesus, que eu creio que o meu sacerdócio está em Cristo Jesus, e eu olho o ministério de Melquisedeque, e eu vejo o meu ministério em Melquisedeque. A minha pergunta para os amados teólogos aí é como é que fica o dízimo, essa questão, né? Eu creio que o dízimo araônico, levítico, ele está muito na lei, né? Quando eu vejo pessoas, desculpa a palavra, é o que a gente vê aí em muitos ministérios, muito assim, preso ao ministério levítico, né? Eu creio que o ministério em Cristo, aceitar Jesus, significa sair da lei cerimonial, né? Então, estamos muito por cima disso aí, sabe? Isso brota, e eu creio assim, que o ministério em Cristo, que estamos em Jesus, guardados em Jesus, brota de um coração a voluntário. Eu vejo no ministério de Melquisedeque uma tipologia de Cristo. Ele não é Cristo, não foi Jesus, mas ele passa por cima do ministério araônico, ele passa por cima do ministério levítico. Isso é meio loucura para nós, mas sabe, amados, essa oportunidade que eu estou tendo, eu creio que é a resposta de estudos que eu compartilhei com alguns pastores aqui em Belém, com alguns missionários. Eles concordaram comigo, mas alguns disseram, irmão, para a gente mexer nisso é meio louco hoje. Né? Porque o que a gente percebe, o que eu percebo, que vocês percebem, parece que é uma ameaça. A gente tem que se desprender realmente e trabalhar dentro da voluntariedade, não numa ameaça. Porque a lei, quem vive dentro da lei pode se encontrar com outro senhor.
dentro do cerimonial alevítico, né? Isso pode dar, e está dando uma confusão. Porque estar em Cristo significa estar dentro do sacerdócio de Cristo. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, Rubens. Que Deus te abençoe grandemente. Pastor André e o pastor Rui querem comentar? Eu acho que ele deu um gancho aí para essa judaização que a igreja evangélica brasileira em alguns setores vem sofrendo, né? Bem, eu acredito que ele colocou algumas questões ali, né, que não dá tempo a gente pontuar todas, mas a primeira é que essa questão de sacerdócio e ministério de louvor. Eu acho que isso é muito senso comum, né? Hoje essa coisa do ministro de louvor como levita e tal, né? Essa conotação, isso é muito comum no Brasil, mas eu tendo a acreditar que isso é uma leitura equivocada, contemporânea, que não tem absolutamente nada a ver com a leitura bíblica e nem com a reforma protestante, que um dos pilares da reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. Então todos nós somos sacerdotes, no sentido de que todos nós podemos chegar até Deus, ou seja, não precisamos de uma mediação, porque já temos o mediador, que é Jesus Cristo, o único sacerdote por excelência. Então todos nós em Cristo chegamos até Deus. Então não existem ministros de música ou pastores ou bispos, ou seja lá quem for, que faça a intermediação entre o sagrado e os leigos, né? Esse pelo menos não é um pensamento protestante. Pode ser cristão, mas de outras leituras cristãs, mas não protestante. Agora, em relação ao dízimo, não sei se o pastor Rui vai comentar. Eu tinha pensado nele, então, pastor Rui. O fato de Abraão ter dado o dízimo para Melquisedeque, sei lá quantos séculos Abraão viveu antes de Moisés, no mínimo 5, né? 500 anos antes de Moisés, que escreveu a lei, Abraão já dava o dízimo. Nós não podemos afirmar que o dízimo, portanto, transcende a lei? Na verdade, a questão do dízimo é uma questão assim que foi instituída por Deus, com um propósito claro, para a expansão do reino dele aqui na terra. Isso começou lá atrás e isso se perpetuou no Novo Testamento. Agora, o problema é como as pessoas fazem hoje, como elas administram isso hoje à frente das pessoas. Eu acho que essa foi a dúvida do irmão, do Rubens. Né? Como as pessoas fazem, porque na verdade a igreja não está na posição de impor as coisas às pessoas, mas sim de dizer para elas o que a Bíblia fala a respeito de dízimos e ofertas. E aí vai ser algo voluntário, que a pessoa vai tomar a decisão entre ela e Deus do que vai dar. O dízimo é aquela coisa já estipulada pela Bíblia, 10%, tudo. A palavra dízimo, né, remete a pensar no 10, na palavra 10 e por aí vai. Mas a questão das ofertas é aquela coisa voluntária, que Deus vai tocar no teu coração e você vai dar aquilo que Deus trabalhar. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas tem gente que dá casa, tem gente que dá carro, tem gente que dá tudo. Se Deus tocar no teu coração para dar, você deve dar. Agora, se Deus não tocar, nunca dê. Nunca dê 1 centavo se Deus não colocar isso no teu coração. Porque hoje muitas pessoas estão se frustrando com Deus, porque eles estão ouvindo pessoas, em nome de Deus, pedindo aquilo que Deus nunca pediu. O dízimo é bíblico exatamente para sustentar a obra de Deus, a igreja de Deus. As ofertas, da mesma forma, para sustentar os missionários, para sustentar a obra de Deus como um todo. Agora, a pessoa impor isso, Deus nunca impôs nada. Deus sempre trabalhou na questão do livre-arbítrio com o ser humano. E nós, como servos de Cristo, como nós que temos a mente de Cristo, não podemos ser diferente. A igreja ela tem que trabalhar com o livre-arbítrio. O dízimo é bíblico, as ofertas também, mas a oferta de forma voluntária. Você apenas explica o que a igreja faz e deixa de fazer com aquilo. E a pessoa vai tomar a decisão diante de Deus se vai dar ou não. E jamais o homem deve, à frente do povo, obrigar ou intimidar as pessoas a darem alguma coisa para Deus. Isso nunca foi o trabalhar de Deus para com o ser humano. Melquisedeque não exigiu nada de Abraão, né? Agora, uma coisa interessante que tem na narrativa, pastor André, é que um dos reis, porque foram 5 reis que foram para a guerra, um dos reis quis dar coisas a Abraão e Abraão recusou. Exato. E, ao contrário de receber aqueles presentes ou donativos do rei, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Tem alguma coisa nisso? De certa forma, eu acredito que desde o Antigo Testamento, nesta narrativa em especial e outras, apenas retomando o pastor Rui, há uma quebra de um paradigma que vai
transcender, inclusive, o âmbito teológico para o âmbito religioso. Toda religião é baseada na ideia de voluntariedade em se dar, e há uma voluntariedade também em se abençoar, né? Abraão dá o dízimo, ele é abençoado. Mas não é a bênção de Melquisedeque, porque ele já tinha sido abençoado por Deus e já tinha dito que ele seria bênção para, primeiro, né, para o seu clã, né, ali já em Gênesis 12, né, a palavra ali para a terra é Adamá, ainda é o clã, e depois em Gênesis capítulo 18 a palavra é Eretz, então fala que ele será bênção e a sua descendência para toda a terra, para todo o planeta. Então Abraão já era abençoado. Então ali, esse episódio, de certa maneira, quebra essa ideia da retribuição, essa teologia da retribuição que é tão comum e acho que tão perversa hoje para a religião e para a igreja. E pronto. Exato. Era graça. É uma coisa da dádiva, né? Como bons batistas, né? É o princípio da liberdade. Exatamente. Só que vocês não tem só batista aqui, tem presbiteriano independente também. Eu sei. Eu queria agradecer a presença de vocês, pastor Rui Alexandre. Tem um contato do senhor, rapidinho? Sim, o telefone é 6176-4864 e o e-mail é rui_alexandre@terra.com.br. Pastor André Albuquerque, muito obrigado. O seu contato? Obrigado. Eu tenho um blog onde tem alguns textos que eu trabalho com os alunos, e, enfim, textos da espiritualidade. http://teologia e espiritualidade, tudo junto, .blogspot.com. Muito bem. Bom, eu acredito que o telespectador que sugeriu esse tema, amanhã a produção entra em contato com ele e manda o prêmio que ele ganhou. E você também pode ganhar. Só sugerir temas que sejam pautados que você vai ganhar prêmios aqui do Vejam Só. Não é o kit Jô Rezende não, que o kit é para quem participa do programa. Tá bom? A nossa enquete de hoje teve o seguinte resultado. Na sua opinião, Melquisedeque foi homem, 64%, anjo, 14%, e filho de Deus, 22%. Tá bem? A grande contribuição do episódio de Abraão com Melquisedeque é exatamente aquela que foi levantada pelo Rubens e pelos meus convidados aqui. Abraão é o pai da fé, o iniciador do povo de Deus, mas ele prestou culto ao Senhor usando a figura de alguém que estava acima dele. Seja você quem for, sempre há a necessidade de você sujeitar-se a uma autoridade humana, porque Melquisedeque, na minha opinião, era humano, né, que representa a união entre aqueles que servem a Deus. Abraão sujeitou-se a Melquisedeque, não porque Melquisedeque fosse alguém muito mais poderoso do que ele, mas porque ele representava o Deus Altíssimo ali. E talvez essa seja a grande lição que nós precisamos hoje. Tantos líderes por aí que não se sujeitam a ninguém, né, e que acabam assumindo a posição de papas evangélicos. Acho que a narrativa de Abraão chama a atenção para isso. Amanhã nós voltamos com outro tema, vamos discutir quando a fé atrapalha a vida profissional. Eu espero você aqui. Vejam só.